O Salvador fez certa vez essa pergunta a seus discípulos: o que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa é uma pergunta que meu pai me ensinou a ponderar cuidadosamente há vários anos. Quando eu era jovem, meus pais me designavam tarefas na casa e me pagavam uma mesada por esse trabalho. Eu costumava usar aquele dinheiro, pouco mais de 50 centavos por semana, para ir ao cinema. Naquela época, uma entrada de cinema custava 25 centavos para um menino de 11 anos. Isso me deixava com 25 centavos para gastar em barras de chocolate que custavam 5 centavos cada. Um filme e 5 barras de chocolate. Não havia nada melhor. Tudo foi bem até eu fazer 12 anos. Quando eu estava na fila do cinema, certo dia, dei-me conta de que o bilhete para um menino de 12 anos custava 35 centavos, o que significavam 2 barras de chocolate a menos. Sem estar muito preparado para fazer o sacrifício, pensei comigo mesmo: minha aparência é a mesma da semana passada. Fui então em frente e pedi um bilhete de 25 centavos. O bilheteiro nem piscou e eu comprei minhas costumeiras 5 barras de chocolate em vez de 3. Entusiasmado com o que fizera, corri depois para casa a fim de contar a meu pai meu grande golpe. Quando relatei os detalhes, ele ficou sem dizer nada. Quando terminei, simplesmente olhou para mim e disse: filho, você venderia sua alma em troca de 10 centavos? Suas palavras transpassaram meu coração de 12 anos. Foi uma lição que nunca esqueci. Anos depois, vi-me fazendo aquela mesma pergunta a um portador de sacerdócio de Melquisedeque, menos ativo. Era um homem excelente que amava a sua família. No entanto, fazia muitos anos que ele não ia à igreja. Tinha um filho talentoso que fazia parte de um time esportivo de elite, que treinava e jogava aos domingos. Aquele time tinha vencido muitos campeonatos importantes. Quando nos encontramos, eu lembrei de que, como portador de sacerdócio, fora-lhe prometido que, se magnificasse seu juramento e convênio, receberia tudo o que nosso pai possui. Depois eu perguntei: será que um campeonato nacional vale mais do que tudo que o pai possui? Ele respondeu com brandura: compreendo o que quer dizer. E marcou uma entrevista com seu bispo. Atualmente é muito fácil sermos engolidos pelo tumulto do mundo. Apesar de nossas boas intenções, o mundo nos pressiona a olhar para além do marco. Alguém me perguntou recentemente: será que um único drink realmente importa? Percebe que essa é uma pergunta do adversário? Caim perguntou: quem é o Senhor para que eu deva conhecê-lo? E então perdeu sua alma. Justificando pequenos pecados, Satanás triunfa. Heranças e primogenituras têm sido trocadas por um frasco de leite, por um nome escrito errado, por um prato de lentilhas. Apoderar as trocas de 10 centavos ou de campeonatos nacionais que fazemos na vida, podemos justificar para nós mesmos as nossas ações, como Caim, ou procurar submeter-nos à vontade de Deus. A pergunta que temos diante de nós não é se temos coisas que fazemos que precisam ser corrigidas, porque sempre temos. Em vez disso, a pergunta é se vamos rejeitar ou cumprir o chamado feito à nossa alma, de fazer a vontade do Pai. O Senhor ama a nossa retidão, mas pede que continuemos a nos arrepender e a ser submissos. Na Bíblia, lemos que um jovem rico que cumpriu os mandamentos e que se havia ajoelhado perante o Salvador para perguntar o que precisava fazer para ter a vida eterna. Ele voltou as costas pesaroso quando o Salvador disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens. No entanto, outro homem rico, porém mundano, o rei supremo dos Lamanitas, o pai de Lamone, igualmente fez a mesma pergunta sobre a vida eterna, dizendo: que deverei fazer para nascer de Deus, arrancar esse espírito iníquo de meu peito e receber o Espírito? Abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Lembram a resposta que o Senhor deu ao rei por intermédio do seu servo Arão? Se te arrependeres de todos os teus pecados e te curvares diante de Deus e invocares o seu nome com fé, acreditando que receberás, então obterás a esperança que desejas. Quando compreendeu o sacrifício exigido, o rei se humilhou e se prostrou e então orou: ó Deus, abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. Essa é a troca que o Salvador pede que façamos. Devemos abandonar todos os nossos pecados, grandes ou pequenos, em troca da recompensa de vida eterna concedida pelo Pai.
Devemos esquecer nossas justificativas, desculpas, racionalizações, mecanismos de defesa, procrastinações, aparências, orgulho pessoal, pensamentos condenatórios e a vontade de fazer as coisas a nosso próprio modo. Temos que nos separar de todas as coisas mundanas e gravar em nosso semblante a imagem de Deus. Irmãos e irmãs, lembramos que esse encargo é mais do que apenas deixar de fazer coisas ruins. Tendo um inimigo muito engajado, precisamos também agir e não nos sentar em insensível estupor. Assumir o semblante de Deus significa servir uns aos outros. Há pecados que são cometidos e há pecados de omissão, e temos de nos elevar acima de ambos. Enquanto eu servia como presidente de missão na África, aprendi de modo indelével essa grande verdade. Eu estava a caminho de uma reunião, quando vi um menino sozinho, chorando histericamente à beira da estrada. Uma voz interior me disse: pare e ajude aquele menino. Assim que eu ouvi aquela voz, em um segundo, racionalizei. Não posso parar. Vou me atrasar. Sou o líder presidente e não posso chegar atrasado. Quando cheguei à capela, ouvi a mesma voz me dizer novamente: vá ajudar aquele menino. Entreguei as chaves do carro a um membro da igreja chamado Afasi e pedi que trouxesse o menino até mim. Uns 20 minutos depois, senti alguém me bater de leve no ombro. O menino estava ali fora. Tinha uns 10 anos de idade. Descobrimos que o pai estava morto e a mãe estava na cadeia. Ele morava numa das favelas de Accra, com uma pessoa que cuidava dele e lhe dava comida e um lugar para dormir. Para pagar por isso, ele tinha de vender peixe defumado nas ruas. Mas depois de um dia inteiro de trabalho, ao colocar a mão no bolso, encontrou um buraco ali. Havia perdido todo o dinheiro. Afasi e eu soubemos imediatamente que se ele voltasse sem o dinheiro, seria chamado de mentiroso, provavelmente seria espancado e jogado na rua. Foi naquele momento de desespero que eu ouvi na rua: acalmamos seu medo, demos-lhe dinheiro para substituir suas perdas e depois o levamos de volta até a pessoa que cuidava dele. Quando voltei para casa naquela noite, dei-me conta de duas grandes verdades. Primeiro, soube como nunca que Deus está ciente de cada um de nós e que jamais nos abandona. E segundo, precisamos sempre dar ouvidos à voz do Espírito dentro de nós e ir imediatamente aonde quer que ela nos conduzir, a despeito de nossos temores ou de qualquer inconveniência. Certo dia, os discípulos perguntaram ao Salvador quem era o maior no reino dos céus. Ele lhes disse que se convertessem e que fossem humildes e submissos como criancinhas. Depois ele disse: o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Nessa única frase, ele definiu nossa missão. Devemos sair ao resgate do que se perdeu, do último, do menor. Não é suficiente abster-nos do pecado. Precisamos carregar sua cruz e ocupar-nos zelosamente em ajudar os outros a se converter. Com compaixão e amor, recebemos o filho pródigo, atendemos ao choro dos órfãos em sofrimento e às súplicas dos que estão nas trevas e no desespero. Satanás não precisa fazer com que todos se tornem como Caim ou Judas, disse o elder Neil L. Maxwell. Ele só precisa fazer com que os homens capazes vejam a si mesmos como sofisticadamente neutros. Após uma conferência de estaca recente, um adolescente veio falar comigo e perguntou: Deus me ama? Que nossa vida de serviço sempre afirme que Deus não abandona ninguém. Para a pergunta: o que dará ao homem em recompensa da sua alma? Satanás quer fazer com que vendamos nossa vida em troca das barras de chocolate ou dos campeonatos deste mundo. O Salvador nos conclama, sem nada cobrar, a que troquemos nossos pecados, que tomemos sobre nós seu semblante e que o levemos para o coração dos que estão a nosso alcance. Por fazermos isso, podemos receber tudo o que Deus possui, que é mais do que todos os tesouros combinados deste mundo. Podem imaginar isso? Em uma viagem que fiz recentemente a Nicarágua, notei uma placa na modesta casa de uma família. Dizia: meu testemunho é o que tenho de mais precioso. O mesmo se dá comigo. Meu testemunho é o tesouro da minha alma. E na integridade de meu coração, deixo com vocês meu testemunho de que esta é a igreja verdadeira de Deus, que nosso Salvador está à testa dela e que a dirige por intermédio de seu profeta escolhido. Em nome de Jesus Cristo. Amém.